Oi pessoalzinho da T8, eu não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, mas é uma apresentaçãozinha sobre força de Starling. Bom, para começar, antes de tudo, quem foi o Starling? Ernest Henry Starling, ele nasceu em 1868 e morreu em 1927. Ele foi um fisiologista britânico e ele foi responsável por diversas descobertas, entre elas a descoberta da secretina e também a introdução do conceito do que é um hormônio. Ele também foi responsável pelo mecanismo de Frank Starling, que é o enchimento do ventrículo e, consequentemente, o músculo cardíaco tentando voltar ao seu estado de repouso. E também foi responsável pelo transporte de fluido transcapilar, né, que é a nossa aulinha de hoje, que é a força de Starling. Bom, basicamente, o que é a força de Starling? A força de Starling ela é responsável pelo movimento de fluido entre os compartimentos. E nessa força de Starling existem duas pressões, a pressão hidrostática e a pressão ocótica. A filtração capilar ela é causada pela pressão hidrostática, que força o líquido a sair dos capilares através de junções celulares permeáveis. A pressão coloidosmótica, ou também chamada de oncótica, ela é determinada pela concentração de solutos em um compartimento, que no caso faz com que absorva o líquido para o capilar, também chamada de absorção. A diferença entre essas pressões faz com que o líquido intravascular se direcione para o interstício, só que nem todo o fluido ele consegue ser filtrado. Então, posteriormente, ele é drenado pelo sistema linfático, mantendo o equilíbrio dos fluidos, sem causar o conhecido edema, né? A pressão hidrostática, também conhecida como filtração capilar, uma vez que ela expele todo o líquido para fora do capilar. Bom, a gente deve pensar nela como se fosse uma mangueira de jardim, que quando a gente liga, a água sai pelos buraquinhos. Então, essa água toda seria esguichada para fora, igual a gente consegue ver nessa segunda imagem abaixo. Outra coisa que a gente deve pensar, ela é bem maior na extremidade arterial e menor na extremidade venosa. No gráfico, a gente consegue perceber que o aumento da pressão arterial devido à sístole ventricular, ou seja, quando o sangue sai a 120 mm de mercúrio, ele chega na extremidade arterial do capilar em torno de 35 até 10 mm de mercúrio. Isso já na parte da extremidade venosa. Então, basicamente, seria isso a pressão hidrostática. A pressão coloidosmótica é uma pressão gerada pelas proteínas plasmáticas sanguíneas, especialmente pela albumina. Como essas, no caso das proteínas, elas não conseguem atravessar as paredes dos capilares, elas exercem uma pressão equilibrando parcialmente a quantidade de líquido que sai dos capilares por meio da pressão hidrostática. Ela é presente na extremidade venosa e nessa mesma área ela é maior que a pressão hidrostática, fazendo com que haja absorção do líquido. Bom, na imagem a gente consegue perceber que a absorção do líquido, os pontinhos pretos são a albumina e o azulzinho é a água. A gente vê que está ocorrendo a absorção por meio da albumina. Então a albumina meio que ela puxa essa água para dentro do capilar. Diferente da pressão hidrostática, que ela expele a água, ou seja, ela filtra. Bom, nesse slide ele tem basicamente tudo o que foi comentado anteriormente de forma resumida e ilustrado, né? Aqui a gente vê que a filtração ela empurra, ou seja, ela expele, e a absorção ela tem a função de realmente de absorver, ou seja, ela puxa para dentro da extremidade venosa do capilar. Bom, aqui é onde a gente vê onde o mecanismo funciona. Aqui essa parte vermelha seria a extremidade arterial, a azul a venosa, e Pcap ele é representado pela pressão hidrostática e o Pi é representado pela pressão coloidosmótica. Os valores são 32 e 25. A pressão coloidosmótica ela é mais alta no plasma do que no interstício. Por isso, o gradiente osmótico favorece o movimento de água por osmose do líquido intersticial para o plasma, que está sendo representado pelas flechinhas vermelhas. A pressão hidrostática, que no caso é Pcap, ela diminui ao longo do comprimento do capilar, à medida que a energia é perdida devido ao atrito. O valor utilizado foi 32 mm de mercúrio na extremidade arterial e 15 mm de mercúrio na extremidade venosa. Como a pressão hidrostática do líquido intersticial é muito baixa, a gente vai considerar como se fosse zero. Ou seja, isso significa que o movimento da água, por causa da pressão hidrostática, ele é direcionado para fora do capilar, como está sendo mostrado pelas flechinhas azuis. Se a gente assumir que as pressões hidrostáticas e coloidosmóticas intersticiais são zeros, como a gente falou anteriormente, então a pressão resultante que direciona o fluxo por meio do capilar ela é determinada pela diferença entre a pressão hidrostática e a pressão coloidosmótica, ou seja, um menos a outra. Um valor positivo de pressão resultante indica a filtração, e um valor negativo indica a absorção. A gente, usando esses valores,
a gente consegue calcular que 32 menos 25 são 7 milímetros de mercúrio. Na extremidade arterial, a pressão hidrostática ela é maior que a coloidosmótica. Então, a pressão resultante é 7 milímetros de pressão de filtração. E na extremidade venosa, onde a hidrostática capilar é menor, a gente faz 15 menos 25, que é o valor dela. Ou seja, fazendo com que na extremidade venosa a pressão oncótica seja maior que a hidrostática. Então, a gente vê que está tendo uma absorção a mais do que filtração, né? Então, esse movimento do líquido, através da extensão, ele está sendo mostrado, né? Que vai diminuindo por conta do atrito e tudo. E a filtração ela ocorre na extremidade arterial e a absorção na extremidade venosa. Se o ponto no qual a filtração ela se igualasse à absorção fosse no meio do capilar, não teria esse movimento resultante de líquido, porque todo o volume filtrado seria absorvido na extremidade venosa. Contudo, a filtração ela é geralmente maior que a absorção, resultando em um fluxo de massa do líquido dos capilares para o interstício. Na maioria das vezes, esse fluxo de massa chega a aproximadamente 3 litros por dia, o que é o total do plasma sanguíneo. O edema, ele refere-se à presença do excesso do líquido dos tecidos do corpo, e ele pode ocorrer no líquen ou no leque. Isso ocorre basicamente quando a gente tem a alteração daquelas pressões que foram faladas, um aumento, uma diminuição, que vai ser falado posteriormente. Mas e por que o edema ocorre? Ele ocorre pelo aumento do coeficiente de filtração capilar, ou seja, onde você está filtrando mais que você deveria absorver, aumento da pressão hidrostática capilar, ou seja, onde você deveria ter uma pressão oncótica maior, você está tendo uma hidrostática maior, diminuição da pressão coloidosmótica, né, onde a hidrostática se sobressai, e também o aumento da permeabilidade capilar e da vasodilatação, ou seja, quando a gente tem inflamação, recrutamento de histamina e também o aumento da permeabilidade capilar. Isso também geralmente ocorre quando a gente tem algum tipo de queimadura, que também acaba inflamando e recrutando todos esses tipos de coisas e causando posteriormente o edema, né? Que é esse inchaço que está até na imagem representada acima. Bom, nosso trabalho foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Aqui estão as nossas referências. E se vocês puderem avaliar o nosso trabalho direitinho, ficaria muito grato. Obrigado, gente. É isso. Valeu, pessoalzinho da T8. Falou.